Começando mais uma edição do Torcida Podcast, sim, senhoras e senhores. Este podcast que não é da família brasileira, mas está aqui toda semana, firme e forte, se agarrando na ponta do barranco para não cair. Aliás, para que não caia da ponta do barranco, é muito importante que você que acompanha o Torcida Podcast e às vezes passa por aqui de forma aleatória, se inscreva no canal. Isso é muito importante. Outro ponto importante, curta a transmissão ou o programa que já foi gravado, isso também é de extrema importância, porque se você curte, você acaba dando engajamento no canal. Comenta, vem com a gente. Convidado de hoje, lá da Rádio Energia 97, meu parceiro de rádio, ele que é narrador, ele que representa o São Paulo, ele que... Não vou falar disso logo no começo, não vou. Eu acho errado falar disso logo no começo. Não, né? Você prefere que a gente coloque aqui no título do vídeo Rafael Navarro, Navagol ou Gulosão? Tem outras agora também, né? Tem outras já? Nabagol, quando o time perde Nabagol, de Bernardo. Como é que você tava? Tem Nabagol não tinha visto ainda. Nabagol que o seu Bento, né? O seu Bento falou que inaugurou pra mim o Navagol. Eu que inventei o Navagol, mas também quando perde, é Nabagol. Aí tem esse, Gulosão, Nabagol. O Gulosão, ele é... O Gulosão, ele é simbólico, né? Ficou simbólico. Conta pra quem ouve a zoeira no ar da rádio e não sabe da história, conta, a gente vai abrir falando disso, como é que aconteceu o Gulosão na história? Pois é, meu, começou, foi assim, quando eu cheguei na rádio, né, fiz os testes na rádio, depois a gente até pode falar disso daí. Sim, a gente vai falar disso, que você entra com o projeto andando. Exatamente. É um projeto novo, Energia em Campo, relativo... Tem 6, 7 anos aí. É que chegou num patamar tão bacana que quem chega agora e acompanha fala, mano, os caras, eles brigam pelo primeiro lugar de audiência em São Paulo e no Brasil inteiro ouvindo os caras pelo YouTube, não tem noção. É um projeto em início, né? 6, 7 anos, ainda é uma criança. Ainda mais quando começou com todo esse esquema, a partir de 2012, 2013, com as web rádios, né? Começou a virar as web rádios, aí depois veio as web rádios de torcedor. Mas o que engajou mesmo, essa linguagem de futebol de torcedor para torcedor, foi a energia mesmo, né? Exatamente. Cara, muito legal. Exatamente, muito legal mesmo. Exatamente, é um formato diferente. Mas eu acho que tem duas coisas, viu, Naval? Que uma se fala pouco, porque uma das coisas que fez com que engajasse se fala pouco porque é pouco valorizado. Não na rádio, no meio de entretenimento, o humor. Porque não é uma transmissão de humor, mas é uma transmissão muito bem humorada. Isso eu acho que é uma arma tão forte pra ter engajado a galera quanto o de torcedor pra torcedor. Verdade. Não, quanto não, tô exagerando. De torcedor pra torcedor é mais forte, é o DNA do projeto, né? Do que é o. Mas eu acho que o lance bem-humorado ele é o ponto crucial na história toda. Até porque já começa, o projeto já tem pessoas que são mesmo do humor ali, né? Quando tava o Fernando Camargo mesmo, o Marcão já tava, e que também ele já entra... Já fazia com humor. Com todo esse, com todo o propósito do humor, exato, né? O próprio De Paulo, aqui na Corinthians, ele é um cara que ele é muito bem-humorado. Nossa, bastante, meu. Seu Bento é um comentarista que é muito bem-humorado. Então você vai construindo dentro do... E o DNA do Estádio 97, que é um programa de futebol bem-humorado. Então você acaba levando a rádio acaba levando esse DNA pra dentro do Energia em Campo e acaba dando muito certo. Gulosão, não foge não, como é que aconteceu? Então, pra chegar nisso, eu, quando eu chego na Energia 97, eu já chego meio que me sentindo grandão. Eu falo, uma rádio agora conceituada, irmão. Então agora é o jeito, vamos ver o jeito de narrar como é o do rádio, rápido, dinâmico, com opiniões pontuais e aquela coisa toda. E depois com o tempo a gente vai vendo que o negócio tem essa linguagem mais tranquila mesmo, né? Mais, vamos dizer assim, da linguagem do torcedor mesmo pro torcedor. Então tem que ser algo mais fluido. Mas é informal. Exatamente, você não vai colocar a técnica 100% naquilo. E eu fui pegando o jeito depois. Só que nem a gente tava falando do De Paula, do Marcão. São caras que têm o timing do humor. E isso pra mim talvez fosse um dos desafios de trabalhar na Energia 97 ali, que tem essa linguagem do humor. Eu, não sou do humor, mas virei o do meme. Aí é que tá. Eu virei o do meme. Viralizou. De uma forma assim, espontânea mesmo. Porque o do Gulosão, o negócio foi o seguinte: foi um São Paulo e Corinthians. Certo. Nós estávamos narrando do estúdio. Certo. Foi um São Paulo e Corinthians, um jogo do Campeonato Brasileiro que aconteceu no Mané Garrincha. Logo num clássico. E o São Paulo tava amassando, tava jogando bem pra caramba. Abriu o placar, fez 1x0, fez 2x0, fez 3x0 e aí eu tava na empolgação, Bernardo. Tava na empolgação ali na hora. Isso, o De Paula aqui do meu lado, né? E no outro estúdio, a Lele e o Marcão
nos comentários. Certo. Ali. O André Ranieri tava fazendo as reportagens e o Sgrillis pro Corinthians, né? Como é de praxe. E aí, beleza. Só que me falaram tanto durante a semana o seguinte, falou, Navarro, se o Corinthians ganhar, mano, deita pra cima do De Paula, mano. Fala um monte, meu. Extravasa, entendeu? Zoou aquele trouxa. E eu comecei a pensar nisso na hora. Aí você pensa, quem é do humor já tem o discurso pronto. Quem não é, velho, vai escorregar, cara. É que você, quando você vai pra emoção, você perde um pouco da razão. E você deixa de racionalizar o que você tá falando. Então. E aí você tá narrando. E aí Pô, aí beleza, São Paulo fez o gol. Vou ficar grandão pra cima desse trouxa, mano. Porque o São Paulo tá amassando. E ó, eu quero mais, hein? Eu quero mais, porque eu tô guloso. Só que quando eu falo isso aí, eu tô guloso. Quem que pega? Lelê. Lá do outro estúdio. Porque depois que eu falo, fica um silêncio, o De Paula faz assim, ó. Olhando pra mim. E eu aqui, tô guloso, tô com fome de gol. Nesse momento, antes da Lelê já dar o primeiro gatilho, você entendeu que falou besteira ou você ainda tava tipo, não vão pegar o movimento? Você já tinha entendido que já tinha dançado? Na hora que saiu, a hora que o De Paula já olhou e ficou meio que um silêncio ali de 2 segundos, falei, puta, mano, cara. Aí, lá no outro estúdio lá, aí o De Paula, ele tá guloso. Ah, pronto. Dali pra frente foi só pra trás. Putz, mano. Aí eu, ali, né, meu, constrangido e tal, cheguei, eu falei, Marcão, me defende aí, Marcão. Aí o Marcão, Rafa, sinto muito, mas numa dessa que você deu, eu tô igual advogado dos Nardoni, mano, não dá nem pra te defender, mano. Aí já era, mano, aí ficou isso daí, meu. Aí ficou um narrador guloso, mano. Pô, caramba. Aí eu falei, como é que eu vou fechar patrocínio? Como é que eu vou fechar parceiro? Ser do humor não ajuda em nada. E eu vou te explicar por quê. Hoje a gente tava fazendo o Morde a Sopra e aí... A gente faz as pautas, manda as pautas pro dia seguinte. Então eu peguei a pauta e joguei pelo computador no WhatsApp, que era o tema do dia do programa. Programa sobre música na sexta-feira. Então eu mandei, e aí eu tô chegando na rádio, cheguei em cima da hora. Cheguei 10 horas com a abertura do programa. Certo. E eu paro ali na recepção e tô ouvindo os caras, não, que o Bernardo errou, olha pra dentro do estúdio. Tá na enquete o do dia anterior, que era sobre massas. E o programa é de sexta-feira de música. Então eu corro pra tentar entender o que tá acontecendo, falo pros caras, vou resolver, tipo, faço sinal e corro, o programa vai rolando, os caras vão segurando, o improviso do rádio. Sim. Eu vou na sala de produção, abro o WhatsApp, abro o arquivo, confiro enquete do dia, sobre música. Cato a enquete e jogo do mesmo jeito que eu fiz no dia anterior. O mesmo arquivo. Quando eu jogo, padrão, esse arquivo abre pro Ranieri com o mesmo pau que deu anteriormente. Vai o antigo. E aí eu pego... imprimo o papel, levo pro cara do vídeo subir a enquete no YouTube, corro no estúdio e levo a enquete pro Ranieri começar a fazer. Os caras já me mandam sentar. Porque sexta-feira é o dia que eu não faço Morde a Sopra. Se tiver todo mundo da sexta-feira. Que tem um elenco ele é um elenco mais completo e eu acabo não participando muitas sextas. Justamente pra não ficar muita gente no estúdio. E aí, hoje o Zé Antônio, que faz de sexta-feira, o dono da rádio... Ele não foi pro programa, então tinha uma cadeira vazia, Domênico, senta. Eu sentei no meio desse caos mental, ó como ser comediante não ajuda em nada. Domênico, o que aconteceu? Onde você errou? Falei, tá, então eu vou te dar a explicação técnica, que é chata no ar, mas eu vou te dar. Domênico, eu tava mexendo no computador, catei o arquivo, joguei. Cara, eu nunca vi, juro pra você, Domênico, deu um pau que eu nunca vi, Domênico. Esse pau eu nunca tinha visto. E essa foi a frase. Esse pau eu nunca tinha visto. Dali pra frente só foi pra trás. Eles cortam. E aí quem tá na edição de vídeo, mano, corta, é um abraço. É um abraço. Não dá ideia, porque até agora ninguém falou nada sobre cortar ou edição de vídeo. Mas parou o programa durante uns 5, 10 minutos. É que faz umas 2 semanas que o Ranieri vem dando umas deslizadas. Ele deu um relato de algumas posições do jiu-jitsu e várias posições com duplo sentido. E a gente zoou muito com isso. Então eu tava com isso ainda na cabeça. Aí quarta-feira o Morde a Sopra ele é temático, sexo e psicologia. Uma doutora que é psicóloga e sexóloga. E ele tinha dado uma outra bola fora, então vai indo no bolo. Mas se catarem esse corte, meu, pra me zoar, eu tô ferrado. O Ranieri dá dessas. Tem transmissões nossas que acontece. Às vezes acontece o lance de falta, é o Ranieri. Ele deu um Hashibarai.
Aí o Marcão, o que ele deu? É um jazz do caralho? Jazz do caralho, mano. Jazz do caralho. O Marcão é muito rápido, né? Muito ligeiro, mano. Ele Parada chega pra ele, meu, é de bate e pronto. O E você vê que, meu, é sem filtro mesmo, irmão. Ele não é que vê, ele comediante, já chega e fala. mas ele tem o time de um comediante. Então. Ele não é um comediante de ofício, mas ele tem o time. Ele não é um cara que pratica o bang bang, mas ele sabe atirar. Pô, é verdade. Não, eu já tive trabalhando em muitos lugares, assim, fiz muitos testes, assim, né, de narração em outros lugares, em que sempre você fica tenso, você fica muito nervoso e tal, assim. Pô, olha, cara, na energia ali do lado do Marcão foi um dos lugares que eu mais trabalhei tranquilamente ali, justamente por causa da energia do cara, meu, é algo assim, pô, inimaginável mesmo, como ele conduz as coisas de uma forma tão natural, que acaba ficando muito bom de trabalhar, sabe? Acaba criando um ambiente muito legal mesmo. Eu almocei com ele durante 15 anos. Durante 15 anos o almoço era eu, ele. Aí durante o tempo teve uns 2, 3 funcionários que estavam com a gente. Teve um tempo que o pessoal foi saindo. Chegou uma hora que era eu e o Marcão todo dia. A gente almoçou junto durante muito tempo. O Marcão, o que ele é no ar, ele é fora do ar. O mesmo sem noção. O mesmo sem noção que ele é no ar, ele é fora do ar. Me assustou muito com ele, às vezes. Em algumas transmissões assim, ele evita de me falar, tipo, algumas coisas que ele vai fazer. E quando faz, meu, já foi. Eu lembro de uma da bombinha no chão. Do bombinha no chão, pô, do jogo do Botafogo contra o Botafogo, o extintor, mano. Verdade, pô, aquele extintor explode ali, bicho, mano. Verdade, eu lembro disso. Na narração eu vou pra baixo da mesa, mano. Eu vou pra baixo da mesa, velho. Teve uma esses dias que ele tava simulando, não sei se é um baseado... Cachimbo da Paz. Cachimbo da Paz. No jogo contra a Chapecoense, mano. E aí você engasgou na hora do gol. Então, mas aí, ó... Eu tava trabalhando nesse jogo com vocês, da produção. Caramba, depois vieram depois vieram me passar um tutorial, Bernardo. Começaram a me mandar comentário. Pô, mas você não pode ir pra cima da fumaça desse jeito. Eu falei, que fumaça, bicho? Eu vou saber, velho. Vou saber. Ligado? E tipo, eu tô destacando o gol assim do Caleri e vou pra cima, né? Da fumar eu vou mesmo, porque, pô, fumaça de, sabe? Pega nada. Mas os caras falaram que eu fui inocente porque você não pode ir pra cima da fumaça desse jeito. E eu fui já respirando pelo nariz. Eu sei lá que porra é aquela, Bernardo. Só posso dizer que o bagulho parou na garganta de um jeito que eu falei, deu F a transmissão, mano. Já era. Frases que podem te complicar na vida. O bagulho parou na garganta que eu não sei até agora como os caras... Assim, esse corte, Navarro, é tão perigoso quanto o gulosão. Não, então... Mas até aqui também... Pô, mas foi nessas. A fumaça tava ali, eu fui pra destacar. E geralmente quando sai gol do São Paulo, eu faço a mesma coisa que eu fazia no estádio. Sai a gol do São Paulo, você pega o primeiro pra abraçar, irmão. Sabe? Pô, extravasar ali, comemorar, extravasar e tal. E o Marcão do meu lado, sempre que tem gol do São Paulo, abraço também ali, né? E aí, na hora que ele foi pra frente da câmera, eu fui também com a fumaceira já na cara. Você sabe que Aí puxei pelo nariz. Aí parou na cara. Você sabe que com o Fernando Camargo... Lascou. Com o Fernando Camargo, ele dava um selinho. Não é mentira. Dava um selinho. Eu sei que era pra ele dar um selinho. Eu sei que era uma aposta. O Navarro por 3 segundos. Será que dava? Pô, caramba. Pô, até agora me falaram que essa história aí, mas era pra acontecer e não aconteceu. Vamos lá. Primeira pergunta. Tá de microfone, Cauã? Só pra saber. Tá? O Cauã sempre participa. E aí, às vezes, ele vai puxar algum fato, alguma coisa e nunca tem um microfone pra ele. Dá um oi, pessoal, que sempre te ouve gritando de fundo, te ouvir. Uma boa tarde a todos. E aí, você viu o começo eletrizante. 13 minutos de Torcida Podcast até agora. E talvez esse tenha sido com mais momentos cômicos. Nunca o Torcida Podcast teve tantos cortes sobre absurdos falados. Em tão pouco tempo. Em tão pouco tempo. Falando. E aí, só pra provar que eu não sou João Kleber. Eu poderia ter guardado a história do Gulosão pro final. Mas aqui a gente começa te dando filé e você vai ficar com a gente, porque não tem aqui enganar quem tá acompanhando. Então agora a gente vai pro momento que a gente deveria ter ido no começo. Como que você começa a narrar? Depois a gente vai chegar em como você entra no Energia em Campo. Como que começa a sua história de narrador? Eu me formei na escola de radiodifusão, né? Rádio Oficina, no ano de 2012. Em 2012 me formo lá e ainda fiz os cursos também, né, do Senac, de rádio e TV. Cheguei a fazer dublagem também. Eu só não segui com a dublagem porque precisa do DRT de ator e aquela coisa toda, mas nessa época eu já tava mais engajado mesmo pra parte de narração. Você queria trabalhar com a voz. Narração de futebol, Porque desde criança, eu sou daquela linha de narradores que
quando começa, né, a querer trabalhar com isso, narrar jogo de futebol de botão. Você tem quantos anos, Navarro? Eu tenho 41, mano. Ah, sério? 41. Você tem cara de mais moleque, mas não, você já é veiaco. Já, veiaco já. Meu. Você narrava futebol de botão como São Paulino gritando Zete quando seu goleirinho pegava. Com meu primo Douglas. Ah, certeza. Grande abraço pro Douglas aí. Hoje é membro da Gaviões lá, tá? Onde o Corinthians vai jogar, ele vai junto. E a gente cresceu dessa forma. Ele jogando futebol de botão, eu jogando junto com ele e narrava os jogos, né? E aí eu me formo na Rádio Oficina em 2012. Lá com o Ciro. Com o Ciro César, isso aí. Em Rádio Oficina. Exatamente. 2 pontos de formadores de radialistas em São Paulo é a Rádio Oficina e o Senac. Exatamente. A maioria ali do pessoal que a gente encontra hoje na rádio passaram por ali, né? Até porque quem faz rádio e TV vai pra TV que onde tá o dinheiro. Exatamente. E aí quem vai fazer Rádio Oficina e Senac de rádio é porque quer ir pro rádio. Então, até então era só rádio lá, depois passou a ter rádio e depois o módulo de TV também. Ah, ela tem na rádio. Pelo menos na época que eu tava, passou a ter depois. E o nome ainda é né? Rádio Oficina? Não deveria ser Rádio TV Oficina? Rádio TV Oficina. Vamos mudar né? isso aí, Ciro. Estamos de olho. Então vim de lá, né? E aí você faz o curso. Fiz o curso, aí comecei a fazer os trabalhos de locução de rua mesmo, né? Nas Casas Bahia, já trabalhei em porta de loja, né? Você fez porta de loja, Naval. Porta de loja, Casas Que Bahia, maravilhoso isso, FLV velho. também. Cara, né? você ralou mesmo. Tu foi tipo... Porra. Não veio nada fácil pra você. Nada. Caraca, moleque. Aí você consegue narrar uma promoção de televisão? Você ainda lembra como é que é? Ah, eu lembro das Casas Bahia. Consegue fazer? Não consigo. Não consegue mais? Não consigo mais, não. Faz muito tempo isso daí já. Muito tempo Quem isso daí. tem lá no... Mas era aquele negócio de chamar o cliente pra loja mesmo. Caraca. Confira as melhores ofertas aqui das Casas Bahia. Você tá ligado, né? Sempre tem que ter esse fly, né? Esse Muito fly bom. no final. Entre agora. Maravilhoso isso, caraca. É do mundão do rádio. Então, a gente aprende tudo isso, né? Que é muito rádio popular, né? Total. Ainda é usado até hoje. Chegando na Nativa FM, Rua de São Paulo. É isso. Cochichando no seu ouvido. Agora com vocês a música de Daniel. Tem que ser esse fly, essa voz sensualizada, né? E aí, então, o que acontece? Começa a surgir de fato as web rádios, né? A partir de meados de 2013, 2014, e eu entrei numa web rádio que fazia transmissões de jogos, era a web rádio contínua. Que olha só, a web rádio contínua, que era a rede contínua, hoje, quem começou lá, quando eu comecei lá, o Raoni Pacheco, que hoje tá na Casé TV, o Guilherme Silva, que hoje apresenta os programas na Jovem Pan, vem tudo de lá. Pedro também, o Pedrinho também, apresenta o Canelada lá, junto com o Pilhado, né, na Jovem Pan, também faz as apresentações, tudo lá, o Pedrinho. E a gente começou, e o Gabriel Dias, que hoje também é narrador lá na Jovem Pan. Então eu comecei no meio dessa galera aí. O Gabriel Dias, que é coordenador lá também? Coordenador esportes, e narrador. Da equipe exatamente. Coordena e narra, né? Sim, isso mesmo. Equipe gente da melhor qualidade. Todo mundo começando ali. Todo mundo. A galera foi se encaixando e você foi tipo, opa, preciso de um espaço, narrando em web rádio. Isso. E olha, eu comecei narrando do meu notebook, microfone colocado no notebook e tal, e narrando o primeiro jogo que eu narrei foi um campeonato espanhol. E aí você narrava de tudo, você não era identificado como narrador de São Paulo. Até então não, só que anos depois, eu passo a ser ouvinte de uma web rádio, ela tem aí até hoje, que é a web rádio, que é a Rádio São Paulo Digital. Certo. Já com essa linguagem de torcedor são paulino, né? Certo. Falando com o público segmentado. Só que passava também a ter transmissões essa rádio, do Hit Júnior, falecido Hit Júnior. E que, também foi um dos pioneiros, né, nessa época aí de web rádio. Eu era o ouvinte dessa web rádio, gostava pra caramba, mandava e-mails e tudo mais, e recebi um convite para fazer parte dessa rádio, através também do narrador que hoje faz parte do canal Três Zagueiros, o Magno Nunes, né? E aí ele me convida para fazer parte, né, dos programas da Web Rádio São Paulo Digital, só que eu começo apresentando boletins diários, boletins de notícias do São Paulo. Não como narrador. Como repórter. Exatamente. A oportunidade como narrador veio onde o Magno tinha um compromisso, e no Morumbi, meu primeiro jogo pra narrar, se eu não me engano, foi um São Paulo e Penapolense. Em loco, no Morumbi. No Morumbi. Num camarote do Morumbi. E
Torcedor vai se lembrar, na época o São Paulo usava aquela camisa toda vermelha, né? Camisa toda vermelha, calção vermelho e tal. Coisa feia pra danar. Acho que foi São Paulo e Penapolense esse jogo aí. E ali que eu comecei a narrar na São Paulo Digital. E ali você assume a postura de um narrador são paulino. Aí eu fico de 2014 até 2013, 2014 até 2016. 2016. Assume, mas ainda não carimba, porque com todo respeito à rádio, como ela não é uma rádio que tem uma força muito grande, ela não é tão conhecida. Até então, na época, não... Então, se você sai dali, ainda não é uma decisão crucial na sua vida como narrador. Não, ainda não. Então, ainda eu faço aqui, mas se eu sair amanhã pintar como um narrador neutro, eu ainda tenho essa possibilidade. Até porque até porque eu ainda tava como colaborador lá. Certo. Né? E aí, tempos depois, aí eu saio da rádio, da Web Rádio São Paulo Digital, né? E eu fico um tempo parado, só que é o seguinte, Bernardo, o que acontece? Um desses ouvintes da Web Rádio São Paulo Digital, ele na época até morava nos Estados Unidos, só que ele promovia campeonatos de futebol virtual. Então a modalidade do FIFA que existe até hoje, que é o FIFA Pro Clubs, onde você tem 22 caras em campo, só que cada um movimenta um jogador online e tal, né? Joga online. E ele promovia esses campeonatos. Né? Caraca, bicho. E aí ele teve a ideia de, falou, Rafa, você faz narrações de jogos e tal, eu queria botar narração nos jogos do meu campeonato, você topa? Eu falei, topo, mano. Eu tenho uma mesinha de som, microfone, um notebook, faz o seguinte, grava o jogo, me manda o arquivo, eu narro em cima. Então não era ao vivo. Não era, ele gravava o material, me mandava, narrava em cima, gravava e devolvia pra ele publicava nas redes sociais. Maravilhoso. Né? Com isso, na Web Rádio São Paulo Digital, trabalhava comigo o nosso comentarista, repórter, o Renato Souza, que tempos depois passou até a fazer alguns programas também relacionados ao São Paulo, né? Mundo São Paulo e tal, com o Senna conhece ele muito bem, né? O Senna do Arquibancada Tricolor, Renato Souza, e ele passa a fazer esses jogos comigo. O cara começando a me mandar diversos jogos e era eu só narrando, passou a ter um comentarista, né? O Renato, então, era o meu comentarista. E o que aconteceu? Isso foi um negócio que foi dando certo, porque o Pro Clubes cresceu, tanto que começou a ter equipes fechadas, clubes fechados, que começavam a procurar os nossos serviços, né, para fazer essas transmissões. Certo. Então, onde nós pensamos em abrir um empreendimento já. Você criou um nicho. Exatamente. Você criou um nicho. Você criou uma bolha. Nós chamamos de Team NS, né? Team NS Sports, Team NSN Navarro, o S do Souza, Renato Souza, né? E aí a gente ficou, de 15, acho que 2014, 2015, por aí em diante, a gente até alugou sala comercial e tudo mais. E foi muito legal, a gente fez muitos trabalhos, a gente participou de bastante eventos. E aí, por conta da pandemia, a gente teve que encerrar as atividades. E nisso eu fico um tempo parado, né? Onde entra a energia 90? Então, tô estendendo aqui e tal. Mas eu quero né? ouvir. Onde entra a energia aí? O podcast é seu hoje. É meu? Eu só vou te entrevistar, eu só vou te dando munição. Maravilha, eu tenho uns que tá me devendo aí, então já vou aproveitar o ensejo. Nomes. não, que deixa quieto. Vamos cobrar no ar. Não, é do Capão Redondo, mano. Essas coisas tem que comprar pessoalmente mesmo. Que eu já ia aproveitar pra cobrar o Luiz Trança, que me deve um comediante. Ah, é? É uma grande cachê aí. É mesmo? Ei, Luiz! Estamos de olho, hein, Luiz Trança? Então, a Energia 97, ela entra da seguinte forma, né? Eu fiquei esse tempo parado e o Sombra, o Fernando Camargo tinha um compromisso, né, em 2023. Só vou recapitular pra quem chegou agora, ou pra quem chegou agora no Energia em Campo, caiu aqui, não sabe da história. O projeto começa, Fernando Camargo é o narrador do São Paulo. Isso. E aí o Fernando Camargo tem um compromisso. Exato. Ele era o titular, ele era o narrador, ele começa o projeto como narrador de São Paulo. Exato. Aí ele tinha um compromisso. Certo? E aí o Sombra precisava de um narrador que também tivesse, né, que trabalhasse também essa mesma linguagem, vamos dizer assim, com um narrador, mas também um torcedor São Paulino, né? E tanto o Sombra quanto eu temos um amigo em comum, que é o Paulinho Heavy, né? PH Heavy. Sempre lembro de você, PH. Sensacional, né? E aí o Sombra procurando e o PH fala pra ele, Sombra, mano, eu tenho um narrador, mano. É uma ligação de São Paulino. Exato, da Web Rádio São Paulo Digital. Vem com o papinho que é corintiano, que foi uma quadrilha. Tá aqui, ó, um grupo maldoso que isso. de São Paulinos maldosos.
De jeito, imagina, que isso. E aí ele te passa o contato, ele faz o meio de campo, ele faz a ponte. Ele faz o meio de campo, ele fala, pô, Sombra, pô, o Navarro aí, ó. Eu comentava, ele também comentava, né? O Paulinho Heavy comentava alguns jogos na Web Rádio São Paulo Digital, que eu narrava, né? Certo. Junto com o Rich Júnior, Ricardo Leite e tal, e ele. E a gente nunca perdeu esse contato. E aí o PH falou, pô, chama aí o menino, né, meu? Segue a mesma linguagem. Foi um jogo São Paulo e Atlético Paranaense. Narrei, né? Recebi essa oportunidade, narrei lá e depois fiquei um tempo parado. E aí, o Sombra me manda um e-mail pedindo pra eu já enviar piloto pra ele e tudo mais. E respondi o e-mail e marcou o dia pra eu poder ir até a rádio fazer o teste. E eu lembro, foi nesse meio tempo entre você ter narrado da primeira vez e voltado, que você criou um perfil de uma outra rádio, convidou o Fernando Camargo pra ser narrador lá, ele achou que tinha um outro emprego e você pegou o logo todo. Que isso, meu Deus? Eu só tô vendo onde você pegou isso daí, velho. Ó, Fernando, tá ligado, hein, meu? Ó. Seria genial. Não, eu não vou falar aqui, mas tem uns 3, 4 que trabalham com a gente na rádio que vira e mexe chamando o piloto deles pra outras rádios. Uhum, Eu tô tentando empregar os caras. É mesmo? Tô tentando se livrar deles. Tô brincando, piada. E aí, pô, ele é mó barato. Às vezes a gente se tromba no Morumbi, pô, sempre me dá dicas, tal, troca mó ideia. Gente boa. Muito Já legal, veio Fernando Camargo, aqui muito legal, meu. Na torcida, já foi Gente em show boa demais. Eu convivi com ele um tempo. Ele sai da rádio, aí são questões profissionais dele com a rádio, aí a porta se abre, o rapaz te indica. Você já tinha narrado e tal, né? Com a indicação do amigo de vocês em comum. E aí, quando o Camargo sai, você tava no radar. Tava, então. Aí, depois de um tempo, né? Sou chamado pra fazer o teste. Só que quando eu chego na rádio... Você vai fazer um teste depois que você já tinha narrado no jogo? Já tinha narrado, aí passa um tempo depois... Vamos ver qual é que é com calma. Porque agora porque agora é pra fixar mesmo no projeto, né? Pra ficar de vez. Vamos olhar com atenção. Exato. E aí, no dia, era um teste. E, se eu não me engano, no dia que eu chego na rádio, já tinham 2 narradores lá, já tinham saído, acho que o terceiro ali. Eu me recordo que quando eu aguardo a minha vez, já tinha um narrador narrando com o Marcão lá dentro. E aí, beleza. E como que é o teste? Como é que foi esse teste? Eu desconfio. Não é nada disso que você tá pensando. Pode ser trouxa. Não tinha sofá? Que porra de sofá, mano. Aí, beleza. Você não foi guloso? Não foi aí que começou a fome não começou a partir daí. Tá bom, não foi mal. Eu só viajei aqui. Cada de comediante é uma porcaria. Não ri não, Cauã. Você descredibiliza tudo aqui, tá? Eu não estava voraz naquele momento. Eu esperava tudo desse episódio de hoje, menos que ele fosse muito engraçado. Mas tá dando tudo errado. Então. Que você falou, seja espontâneo, tô sendo. Eu falo pra você, mas a gente tem que ser do humor. Quando a gente não é, a gente é uma fábrica de memes, mano. É que nem o Marcão fala, mas esse aí só sabe pular de peito na lança, mano. Boa frase. Na energia, se você não for do humor, você vira. Aí você foi fazer o teste. Eu fiz o teste, né? Saiu o narrador, você entrou, sentou lá, o Marcão comentando. Aí antes o Bar no outro estúdio já tinha falado, a gente vai chamar os foguetes, né? Vai ter os foguetes durante o jogo. Você vai chamando os foguetes comerciais e tal. Isso. Beleza. Só que é o seguinte, eu confesso pra você, Bernardo, durante esse tempo que eu fiquei sem narrar, eu já não acompanhava nada do São Paulo, assim, porque eu falava, pô, já não tá pintando nenhum trampo de narração pra mim, então pouca coisa eu tava acompanhando do São Paulo, porque eu já tava trabalhando em outras coisas. Área, não tava com tempo, na verdade, eu tava trabalhando em outras coisas, né? E foi um jogo, São Paulo e Palmeiras, Copa do Brasil, que o Rafinha faz aquele golaço de fora da área. Só que é o seguinte... Eu não me lembrava do lance. Eu juro que eu não me lembrava mesmo do lance. Eu já não tava acompanhando tanto o São Paulo. O que talvez ajude. Pô, pra caramba, porque aí o Marcão tá aqui do meu lado, e aí eu tô narrando o lance, né? Lateral cobrado, bola pra trás, Rafinha aproximou, disparou. Na hora que eu vejo a bola entrando no ângulo, aí tem o grito de gol, a explosão, né? Tal, a emoção que ela vem de forma espontânea, vem de torcedor, meu. Só quando eu murro na mesa, falei, puta, aí eu extravasei de um jeito que depois eu falei, pô, Marcão, caramba, desculpa, velho, e tal. O Marcão falou, é isso! Mas é isso que a gente quer, velho. Mas tem que ser desse jeito, né? Essa é a linguagem que a gente quer aqui, mano. E ali você toma um Marcão do Ordônio. Pô, cara, quê? Não. Ali é a exclusividade do Ordônio, mano. Ali é a exclusividade do Ordônio. Ali você viu que deu liga. Ali eu vi que realmente, pô, caramba, mano, que bacana, né? E quando você passa nesse teste, que você é chamado, em algum momento te fica alguma questão do tipo, tá, agora é uma rádio grande, e agora como narrador eu vou ser carimbado como São Paulino.
Ou em nenhum momento isso é uma dúvida na sua cabeça? Você fala, não, é isso mesmo que eu quero e eu não... Você entende que é uma oportunidade única. O que passa na cabeça durante esse processo? Ah, não, no jogo mesmo contra o Atlético Paranaense, lá atrás, anos atrás, eu já falava, pô, caramba, mano, quero voltar, mano. Aqui eu quero voltar. E não tô véio, nem aí pô. se você se identificado tivesse... como o narrador de um time. Eu quero fazer e... Sim, mas, pô, daquele jeito, né, naquele formato, me deu vontade de voltar de novo pra São Paulo Digital. Caramba, eu quero voltar a narrar, porque todo o clima que teve ali, narrando o jogo São Paulo Atlético Paranaense, né? Caramba, deu um negócio que eu falei, pô, caramba, eu quero voltar. Mais bicho. uma vez, com todo respeito às rádios digitais. Mas aí quando você entra numa rádio realmente que tem a estrutura da mesa, do sonoplasta, do microfone Nossa, que vem da pô, beira do caramba. campo, com todo respeito ao trabalho que é feito pelas rádios digitais, você tem uma outra estrutura e o show, que o jogo de futebol ele é um show que ele Exatamente, é exatamente. tem uma outra outra proporção. Total, né? outro nível, proporção né, Bernardo? Outro nível. de assim, vira... Aí você sente o show acontecer. Porque, É outra história. você narrando, aí tem as vinhetas, né? Você fala, caramba, eu tô vivendo o mundo do rádio, Certo. de fato. Fora, né, da proposta de web, porque a linguagem é pra quem tá assistindo e pra quem tá ouvindo também, né? E, pô, é um canhão, bicho. 97 é um canhão, você tá ligado? E a responsa é muito grande. E eu quis viver aquele momento de novo. Mesmo que não fosse na energia, mas, pô, graças a Deus, Pintou lá. tempo depois, Pintou foi lá. pra ser lá. Que Foi legal, que legal. Só que é o seguinte, nada é fácil, né, Bernardo? Nada é fácil. Não, na Então, sua vida? Eu já percebi que não. Percebeu, né? Pra quem veio do Capão e narrava Não. a porta de Casas Bahia, eu sei que nada. Eu já entendi. Então, mas eu quero dizer assim, a responsa, ela era muito grande, porque... Quando a vitrine é grande, Pô, a exposição gigantesca. os primeiros trabalhos já era contra o Corinthians, na arena, na estreia Neoquímica, no Clássico? estreio contra o Internacional no estúdio, São Paulo empata, Só que o primeiro jogo em estádio, aí eu fui no primeiro jogo em estádio que foi contra o Corinthians, São Paulo, estádio São Paulo ou estádio Corinthians? do Corinthians, na Neoquímica Então, Arena. seu primeiro jogo em estádio pela Energia em Campo, Foi do lado do De Paulo. na Arena do Corinthians. Exatamente. Que caramba. Exatamente. Vocês ganharam, perderam, empataram? Empataram. Empatou. E aí, depois Eu tem o perguntei jogo... já sabendo que seria empate ou derrota, porque vocês nunca ganham lá. Então foi... Mas vai mudar isso daí, tá? Vai mudar isso Lógico daí. que Agora vai, com o vai, Roger lógico que Machado, vai. irmão. Posso te o negócio falar? agora vai ficar Vai louco. mudar isso. Eleições 2026 não vai ter briga entre familiar, vai ser tudo novo agora. Seleção vai voar na... Você quer... Eu te trago informações boas. Não precisa relacionar nada com o que aconteceu ontem contra a França, né? Não precisa. Marcão vai começar a fazer terapia, vai se tornar uma pessoa mais equilibrada. Cara, é verdade, Não, 2026 tá aí pra quebrar paradigmas, Naval. Beleza, aí tem o jogo no Morumbi. Só que o que acontece? Eu pego uma sequência de 4 jogos que o São Paulo não ganha. E aí você pensa, é uma sequência que o São Paulo não ganha 4 jogos. Cheguei agora, o narrador antigo tinha, né, o público que, pô, enorme que gostava do Ele cara. começou no projeto. Aí é só... E qualquer tomei porrada, irmão. qualquer lugar, Só tomei porrada, qualquer lugar, Naval, que você vá, você acabou de chegar, pode ser o melhor programa do mundo e eles podem tratar da melhor forma possível, o que é muito difícil. Porque quando você chega num lugar, geralmente você é um corpo estranho, então pelo próprio ambiente você... Verdade. Não que você não é aceito, mas você é um corpo estranho, até você se enturmar, se integrar ali, não é tão fácil. E aí tem o julgamento de quem tá do outro lado, porque hoje o mundo digital permite isso, o comentário, o chat. Então eu imagino que tenha sido realmente muito barra pra ti. Pô, embaçado, mano. Nego ameaçando, inclusive. Chegava em direct meu do Instagram. Jura? É você que puxou o tapete do cara, irmão. Jura? Aí tem aí tem os da Como é que eu faço pra superstição cortar também. só a parte da minha teoria que você mandou o piloto dele pra outras rádios? Ficou muito bom aquilo. Eu acho que a gente pode Ele que reacender. mandava. Eu tô zoando. Tô zoando. Não, do Camargo nunca. Do De Paulo uns 3. Ah, sim, mas esse sem dúvida. Esse eu também mandei. Esse daí... Não, De Paulo é Porra. gente boa, parceiro. Esse é espetacular também. E no jogo que eu fiz na arena também, mas diga que o De Paula me passava também tranquilizou bastante por conta disso. Esse que é legal ali, o clima da rádio mesmo é muito bacana por conta disso. Você foi Mas bem... aí Mas você também... não que você não fosse bem aceito lá. E realmente, lá tem a energia é um lugar acolhedor. Mas Muito legal, Mas mesmo. você é um cara muito legal. Pô, bacana. Tem gente, tem pessoas existem pessoas no mundo, Naval. A gente encontra essas pessoas na vida. Que você encontra a pessoa e você se sente à vontade. Você fala, Verdade. Você fala, puta, pessoa legal. Você é um desses caras.
Primeira vez que eu Pô, te que falei, legal. mano, puto, o cara, o narrador novo é legal, gente boa. E aí eu fui te conhecendo e, pô, a gente jogou a Copa CESP. Então, Foi. a gente teve um contato ali e falou, não, mano, o Navarro é um cara legal. Então tem gente que tem essa aura e você tem essa, isso ajuda muito a ser recebido em qualquer lugar que você vá. Isso é Contanto bacana. que não seja um presídio. De Como preferir. presidiário. Porque aí, independente de quanto você é legal ou não, vão comer lá dentro. Você sabe disso. Tentei Sim. cortar a palavra, porque tá no YouTube, mas a galera que tá, entendeu. Então, num presídio aí, independente de quanto você é legal ou não, você vai ter que começar lá de um jeito. Mas fora, a sua personalidade ajuda muito. Pô, que bacana. O legal foi isso. Teve boa parte acolhedora da coisa, porque foi muita porrada mesmo. E era o que você me falava mesmo na época, meu. Essa troca de engrenagem, né? Essa troca de uma peça, leva um tempo, né? Eu acho que eu bati esse papo com você lá no Bati. Sim, foi isso mesmo. Eu lembro que eu tive essa Eu tava conversa falando, com você. que o pessoal tava falando lá, pô, mas e aí, como é que tá? Hate todo dia, mano, é só hate, é só porrada. Que eu falei, caramba, bicho. Ô, me xingaram minha mãe, até minha mãe xingaram na live, nossa, mano. Você acha, Minha mãe foi me defender, Você mano. acha isso ruim? Pô, Eu faço caramba. um programa chamado Morde a Sopra, onde o apresentador é uma das vozes mais importantes do rádio, um dos apresentadores mais respeitados do rádio, e muito justo pelo talento que o Domênico tem. E o outro cara do programa é o Palhacinho, Aham. que ele sempre foi amado pelos ouvintes. Então quando eu entro nesse programa, eu entro como um corpo estranho, só que o palhaço ele não é um personagem agradável e amigável. Ele tem como premissa de personagem ser estúpido e realmente atacar. E, cara, ele não tinha que mudar comigo, porque era o personagem. Aham. Então ele sempre foi assim comigo no ar. Então eu sei do que você tá dizendo. Eu caio num programa com dois monstros do rádio, dois caras que são incríveis, onde o cara que é o xodó, ele me arregaça. E eu sei muito bem o que é ser atacado no chat por hate. Até E- então, por e- causa da magnitude do negócio, né, meu? É uma audiência enorme. E Todo mundo dando porrada, você fala, E caraca, o que eu bicho. posso te dizer de foi xingar a muito mãe no louco. chat é que já xingaram a minha no chat do Morde a Sopra com a minha mãe no chat assistindo. É. Aí ela, Chamaram ai, minha mãe de piranha, chamaram minha mãe de piranha. Então, Mano. Quem é essa piranha aí? eu não lembro qual, Tá louco, meu? eu não lembro qual foi o comentário que o cara fez no chat xingando minha mãe. Minha mãe escreveu embaixo: não, eu não sou isso não, moço. Mano, parou o chat. Aí os caras, ó, sua mãe tá aqui. Eu falei, não, minha mãe ela acompanha pelo chat às vezes. Não, minha mãe enfrenta, xingava também. Que xingava também. Ela só escreveu, eu não sou isso Eu falo, não, pô, moço. para, mãe, vão te bloquear aí também, mas tá causando, não deixa pra lá, meu. Ela ficava xingando, não, ninguém xinga meu filho, não, mano. Minha mãe foi Eu bloqueada falo, uma vez no mãe, chat por do Morde a Sopra. Mas depois de 2 meses eu desbloqueei. É, Pô, papai, então, até isso. Aí meu irmão mais velho também que acompanha falava, mãe, para um pouco de assistir, tá? Porque todo jogo que você tá vendo que tá sendo maiado, você tá ficando bravo. Então para um pouco, né? Aí não, mas depois com o tempo o pessoal foi de fato, né, acostumando. Você tem noção de que momento que a legal. chavinha virou? Você consegue, ou não foi aos poucos? Ou tem algum momento que você falou, opa, a coisa tá acontecendo pro outro lado, que estão começando a me comprar. A chave virou quando São Paulo começa a sair daquela draga, e aí passa a ter 3 jogos de vitória seguida, entendeu? E aí, porque assim... A culpa não é tua, a culpa é do time. Então, é o time, então. Você tá só fazendo o seu eu trampo. sou movido pela fase do time. Porque você tá ligado, é assim. Que injustiça. Porque não é o seu trampo, é o É. trampo dos caras. Então, porque que vai até ditar o então, seu trampo. eu era o pé frio, o narrador pé frio chegou, ó, ih, vamos perder mais uma. Narrador pé frio. Porque tem muito, né? Sim. Tem da passionalidade, né, do torcedor, e ele põe uma série de aspectos, né, inclusive o de superstição. Então tem isso, tipo, ó, o narrador aí é pé frio. Aí começa a virar quando tem os jogos consecutivos, que aí eu consigo colocar de fato o meu trabalho, né? Eu tava saindo da rádio uma vez no estacionamento, o Bá corre atrás de mim gritando. Eu falei, o que foi, Bá? Você tem que ir pra arena. Eu não tenho, eu não tô escalado, eu não tenho. Não, você tem que falar, nossa, eu não tenho, eu não tô escalado. Não, você tem, a Letícia tá doente. Ela não vai pro jogo, você vai comentar. E aí eu fui pra arena comentar um jogo. Putz, eu assisti esse jogo e o detalhe, você começa o projeto Energia em Campo, você participa Na cabine, eu sou o primeiro cara a comentar o jogo do lado do exatamente. De Paula. Eu fiz de tudo no Energia em Campo. Eu É. só não narrei. né? Operei mesa de som, operei mesa de vídeo, eu fui repórter de campo, repórter de torcida. externo, né, Eu fui também. comentarista, eu fui âncora. O primeiro âncora quando o Sombra não apresenta sou eu. Eu fiz de tudo no Energia em Campo. E aí, nesse dia eu fui comentar, o Corinthians ganhou, a galera realmente no chat começou com um movimento, o Bernardo do Pé Quente. No ar eu já falo, gente, o lugar é da Lelê, Vou deixar claro aqui, eu só né? tô aqui dando uma força pra parceira que não tá legal. Próximo jogo, se Deus quiser. Então, mas a galera já começa com esse movimento maluco. Não tem nada a ver com quem tá narrando e comentando. Total, É o time em campo, tem toda uma situação que acontece. Mas aí esse movimento eu vi acontecer numa experiência que eu tive.
E aí eu mesmo cortei no ar e fora do ar, aí subiram o corte dos gols, começaram a comentar, eu ia lá comentar, falei, gente, não viaja, a Lelê é super pé quente, a Lelê é do caramba. Então, Foi logo a Lelê, né? Que é uma legião, bicho. E ela é amada. É exatamente isso, exatamente isso. Então eu sei como é que funciona. Todas as torcidas. Mas sabe o que é? Não é todo mundo e não é um número grande, mas meia dúzia que começa um movimento, se você tá lendo, você tem a impressão de que é muita gente. Que é o teu caso. Eu não sei quantos hates tinha. Mas eu tenho certeza que um grupo de pessoas, pensa assim comigo, faz a conta, Navarro. Quantas pessoas ficam online assistindo o jogo do São Paulo numa live do Energia em Campo? Pra quantas pessoas? Num jogo normal, não precisa nem ser num clássico. Ah, você tem aí 6 mil, você tem 5, 6 mil pessoas. Às vezes 10, 15 mil, dependendo do jogo? Dependendo do jogo, sobe muito. Pô, esse do clássico mesmo, aí contra o Palmeiras, foi 35, quase 40 mil, meu. Tá, tem lá 10 mil pessoas num jogo comum. Tem 7 enchendo o saco no chat. Esses 7, de forma alguma, representam os outros 9.993 que estão ali, entendeu? E às vezes é o loucão que ele escreve uma frase de hate, ele copia aquilo ali e sai colando. E aí vem 2, 3, 4 junto e a gente fala, mano, o chat tá contra, e não é. É meia dúzia de cabaço e tem uma galera que tá curtindo, e tem a galera que não tá nem aí, que é o show. Tem a galera que não tá nem prestando atenção quem que tá lá, quem não tá, se o trampo estiver sendo bem entregue, porque eu sempre pensei que o projeto é maior do que quem tá no projeto. Sim, sim. Independente do projeto, né, nem na rádio. Dependendo do projeto que você está trabalhando, na empresa que você trabalha, você nunca vai ser maior que o projeto. A não ser que seja um programa seu e você seja o apresentador, mesmo você sendo, talvez, eu não digo que maior que o projeto, mas mesmo você tendo uma relevância muito grande, se não tiver um por trás ali da câmera, se não tiver um roteiro, uma produção legal, não vai acontecer. Então você, nem você sendo protagonista único num programa só seu, você é absoluto. Não vai. Não vai ter essa unanimidade. Independente de onde você tá, a emissora é sempre maior que você também. Isso as pessoas têm uma certa dificuldade. Mas a gente acaba se levando pelos 6, 7 filha de uma mãe que estão ali. Totalmente. Então, aí eles passam a assumir. Aí a fase começa a melhorar, né? E aí a gente começa a colocar nosso trabalho mesmo, né? Como a galera quer conhecer. Porque aí você já tá mais solto também, você já não tá mais com essa pressão. São Paulo começa a ganhar, fala, putz, eu tirei esse peso das costas, né? E aí começa a fluir. Aí as coisas começam a fluir, as pessoas começam a se acostumar, que o pessoal fala, mas nem voz de narrador tem, o outro não tinha voz de narrador, esse aí não tem voz de narrador, é a voz fininha da porra. Tem essas daí, tá ligado? Essa voz aí de narrador, como é que grita gol, mano, fica estridente. Você ouve uns bagulho assim, tá ligado? Mas, não, aí depois com o tempo era de fato a galera que precisava se acostumar mesmo. Esses dias eu tava trabalhando na produção de Energia em Campo, e você tava narrando, e aí eu fico com o jogo na tela, e um jogo onde eu corto os WhatsApps, quando eu tô na produção, quando eu não tô reportando. Então esse é o trabalho que eu faço quando eu falo que tô na produção, pra quem tá assistindo tentar entender. E aí eu tô assistindo um jogo com uma latência aqui, tem uma diferença, o jogo tá um pouco atrasado quanto a sua narração. Então eu tô te ouvindo no rádio, e tô assistindo na internet aqui, e tô fazendo meu trampo. E aí tem uns 3, 4 lances que são absurdos de difíceis. E aí você não erra uma vírgula. Eu lembro de eu levantar, sair no meio do jogo, no meio do meu trampo, ir na sala de vídeo onde tinha lá o cara do vídeo, mais um produtor, e o pessoal que ia entrar pro outro jogo e falar, deixa eu dar um toque pra vocês, eu preciso falar isso, e só sair da sala. Os caras o quê? O Navarro narrando é impressionante o quanto tecnicamente ele é preciso. Cara, legal, ele não erra a bagaça, ele não dá milho, ele te dá emoção, ele consegue te transmitir o lance de torcedor pra torcedor e tecnicamente ele é afiado demais. E o mais legal disso, pô, valeu, obrigado bem pelas palavras. E aí eu voltei pra fazer meu trampo, eu sou presidente desabafar. A galera acompanha isso também. Eu sou presidente desabafar, eu fui lá, falei pra quem tava, falei, gente, deixa eu só desabafar com vocês aqui. Eu não sei se vocês estão preparados pra essa conversa, mas esse filho de uma mãe, eu fui lá e falei, porque cara, foram 2, 3 anos que eu tô aqui, você narrou, eu olhei e falei, cara, mano, ele não errou, bicho, e volta aqui de novo, cara, que lance difícil, e você não erra o nome do jogador, você não erra o setor do campo, você não, mano, é do caramba. Porque a gente às vezes se preocupa muito com quem, claro, né, evidentemente a gente se preocupa com quem, a pessoa que tá ouvindo no rádio, né? Que ainda acho que é a maior audiência da Energia ainda é o rádio. Sem dúvida é o dial, né? E a gente, é claro que com o tempo a gente vai buscando essas técnicas, vai aperfeiçoando cada vez mais, e tem algumas coisas que o curso nos ensina, né, também.
Nem às vezes a técnica de não se errar nome de jogador, por exemplo, às vezes é pelo a cor da chuteira. Hoje em dia facilita muito você identificar o jogador pela cor da chuteira. Às vezes pelo corte de cabelo também, né? Tudo tá muito. Os jogadores estão cheios dos estilos. O hoje em dia, setor do né? campo acho que deve ajudar, né? Também, né? Puta, ali na lateral esquerda provavelmente é o meu lateral esquerdo. Exatamente. Pode ser o meu volante que cai por ali ou o meu meia que cai por ali. Ou o cara que tá ali que faz o lado esquerdo do ataque e voltou pra defender. Então você tem uns 3, 4 opções. São técnicas de locução e assim, não pode ser algo, não pode ser muito repetitivo. Entrando já nessa parte de técnica mesmo da narração, então o lateral esquerdo que vai atacar, não vai falar que ele só vai atacar, mas que ele tem um avanço, que ele ataca pelos flancos, que hoje agora ele ocupa um espaço, no campo, o corta pra direita, puxa pra diagonal, né? Então aí tem o setor de meio campo, que você pode chamar ele de várias coisas ali na hora que vai aparecendo. É meio campo, roda gigante, carrossel, circunferência central. Então o legal da narração é isso, né? Te proporciona assim uma linguagem ampla, né? Um leque de palavras ali que você já vai colocando automaticamente nos jogos, né? Nos jogos que vão aparecendo na sequência. Então, pô, é muito legal. É uma coisa que eu amo fazer. Eu amo demais. Adoro narrar. Adoro irradiar. E até quando chega eu falo assim, pô, narra um gol. Aí eu falo, mas não é essa a proposta. Narra um gol aí, vai. Não é assim que funciona. O gol, pra você ter a emoção do gol, é na hora, bicho. É ali na hora. Porque depois não tem emoção. É uma coisa que você só tá falando mesmo. Agora, pra colocar emoção no negócio, é quando ele acontece naquele momento. E é muito legal. Eu amo demais o que eu faço, velho. Posso te dar 2 opções? Pode. Vou te dar 2 opções. No ar. A gente pode partir pro final agora. E você volta em um Torcida Podcast pra falar do Rafael Navarro, torcedor. Pô, que a gente legal. não falou. Verdade, A gente não falou. Ou a gente entra nesse assunto e estende mais um pouco. Eu gostaria que você voltasse pra fazer mais uma edição como torcedor. Pô, sensacional. Você quer? Pô, lógico. Que aí eu lógico. não faço isso, então. A gente vai pro final, a gente já começa a encerrar daí. Eu já vou amaciando pra ir pro final. Fechou. E você volta, porque, assim, o Domênico, ele vem aqui no Torcida Podcast. 46 minutos, bicho. Você passa muito rápido. Ele fala como narrador e depois ele volta como... eu nem sei se o Domênico fala muito como torcedor. Depois ele volta e conta a história dele no rádio. Então isso já aconteceu algumas vezes aqui. Da pessoa ir e depois voltar com uma outra proposta. Mas se você quiser... Falar sobre outras... você volta pra falar, se você quiser voltar pra contar as histórias como torcedor... Pô, cara, tem várias. A gente não resume agora, senão eu vou ter que correr. Porque eu tô num caminho aqui do Torcida, pra quem tá assistindo entender, que ou eu vou pro final e a gente deixa ele com um tempo bacana, ou eu tento explorar o seu lado torcedor, que eu acho do caramba, que eu quero ouvir sobre, e aí eu vou acabar espremendo isso, que eu acho que tem tudo pra ser um episódio legal. Sim, então eu vou deixar, eu já vou deixar combinado que daqui pra frente não vai demorar muito, você volta pra falar do Rafael Navarro, torcedor. Pô, só chamar, tem umas histórias legais, mano, como Porque... torcedor também. Sensacional, porque quem tá aqui assistindo fala, pô, mas você levou o cara, ele falou do narrador e não falou do Rafael torcedor. Não, vai voltar pra isso também. Então, pra não fechar no vazio, caramba, eu sempre fecho com o convidado escalando o São Paulo de todos os tempos. Por exemplo, se ele é São Paulino, o corintiano ele vem, ele escala o Corinthians de todos os tempos dele. Palmeirense, idem. E pra não fazer isso, eu vou tentar fechar com você de um jeito diferente hoje. Quando você voltar como torcedor, a gente fecha com o São Paulo de todos os tempos do seu. Pô, sensacional. Então eu vou tentar fazer de cabeça. Isso é um grande erro. Isso tem tudo pra dar muito errado. Tá. Mas eu vou tentar fazer de cabeça contigo um esse ou aquele ídolos do São Paulo. Tá. Eu nunca fiz isso aqui no Torcida Podcast. Eu não escrevi isso, que é um grande erro. Mas pra fazer um final legal e diferente, vou partir pro improviso sem a menor noção do que eu tô fazendo. Mas aí a minha memória vai ter que me ajudar. Ô, Cauã, talvez eu precise da sua ajuda. Você tá por aí, né? Porque quando eu digo que talvez eu precise da sua ajuda, porque pode ser que eu me atrapalhe muito nesse momento. Ah, mas acho que é desses assim negócios de comparação e tal. Exatamente. Caramba, Esse ou eu nunca aquele. fiz isso aí também. Nunca fez? Nunca fiz Eu também nunca fiz como apresentador. Oi? Vai só de São Paulo Só ou do vai? São Paulo. Só do São Paulo. Esse ou aquele grandes ídolos do São Paulo. Tá. Bora. É que eu vou te dar a mesma opção que eu dou na escalação. Você quer com jogadores que você tenha visto? Então, tem esse detalhe, né? você- Acho que dos que eu tenha visto, pô. Você não quer ir pelo... Quem é melhor ou pior? Grandes ídolos. E os grandes ídolos é onde eu fui buscar vídeos e conversando com torcedores já, pô, sabe, de vanguarda. Então, Caramba, meu, eu vi por vídeos e o cara falando de Então jogar pra então caramba. você quer falar mesmo. dos que você viu ou do geral, da história do São Paulo? Não, vamos tentar geral, Tenta geral? Vamos tentar.
Tentar geral. Dario Pereira ou Leônidas da Silva? Esse ou aquele? Caramba, mas é assim já, Pra velho? começar difícil. Pô, caramba. Pô, e o São Paulo tem um negócio, né, meu, com o uruguaio, bicho. Pô, mas Leônidas, pô, é Leônidas. Leônidas da Silva ou Raí? Agora já vai entrar dos que eu ouvi jogar. Sim, mas eu quero confundir sua cabeça. Pô, caramba, Você achou que ia ser fácil. Tá, então, a ideia é de confundir. todo respeito ao Leônidas e por tudo que ele fez pelo São Paulo, mas aí eu vou partir pelo que esses olhos observaram, né? Certo. Ah, o Raí. Raí ou Miller? Caramba. Raí. Raí ou Serginho Chulapa? Caramba, Aí eu fui lá onde seus olhos não viram. Caramba, velho, né? Aí já vai voltar. Mais uma vez eu peguei Porque uma nessa sequência de gols do Nessa Chulapa. brincadeira, que isso ou eu não- tenho um AVC ou você. Essa é a ideia. Pô, mas aí é o Chulapa, mano. Caramba, mas aí eu vou... Raí ou Chulapa. Porra. Mas aí vai contar bastante a idolatria também. É ídolo, é isso, é idolatria, é isso que eu quero. Esquece Né? quem jogou mais. Esquece quem jogou mais, ou quem jogou mais no São Paulo. Quem foi, pra você, quem é mais ídolo? Aí é o Raí. É o Raí? Putz, Raí. Nossa senhora, que jogou o Raí, meu Deus. Raí ou Palhinha? Também, embaçado. O que fez de gol esse cara? Porque pra quem não é São Paulino, o Palhinha é um jogador... Palhinha. Pra quem é São Paulino, existe um carinho muito grande. Eu sei que parece absurda a minha pergunta, Raí ou Palhinha, mas o torcedor de São Paulo tem um carinho muito grande pelo Palhinha. É, pô, de objetividade, né, mano? Pô, Palhinha chegou no pé dele pra acontecer um gol, Ele é foi 80%. muito importante naquela de Libertadores chance, de vocês, Putz, que leva você pra pro primeiro caramba. Mundial. Sim, sim. Dava trabalho pra caramba, meu Palhinha jogava demais. Raí. Raí ou Zete? Raí. Caraca. Que goleiraço foi o Zete, mano. Nossa, eu jogava futebol de rua, fazia a mesma coisa que ele em disputa de pênalti. Abria os braços assim, ó. Era um barato, mano. Raí ou Pita? Ai, caramba, velho. Putz, mano. Você sabe que eu tô perguntando quem é o melhor jogador e não quem é o mais bonito, né? Ah, pô. Então Chulapa. Então Chulapa. Essa piada vai me perseguir por um tempo. Vocês não vão Não, pegar. mas Vocês não vão pegar bem com essa piada, eu sei. Torcedor São Paulino. É. Foi uma piada. Mas Raí, né? Pô, caramba, é um estilo de comparação bem diferente mesmo do que a gente vê aí. Raí ou Luiz Fabiano? Que eu sei que o Luiz Fabiano, ele era adorado pela torcida de São Paulo. Também, pô. Cobri muito jogo em Morumbi com ele em campo. Eu não cobria como repórter, nem era no tempo, a rádio tinha os torcedores que levavam pro estádio. Eu levava os torcedores, os ouvintes da rádio como torcedor. Então eu fui pra muito jogo de São Paulo com o Luiz Fabiano em campo e eu sei o quanto a torcida ama esse cara. Putz, caramba. E jogando contra vocês, então, é espetacular. Mas Raí ainda, né? Luiz Fabiano, matador, mas Raí era embaçado, mesmo. Pra fechar o esse ou aquele ídolo do São Paulo. Raí ou Rogério Ceni? Ceni. Pô, acabou aí. Né, na minha escala é isso. É Rogério Ceni, Tele e Raí. Aí, fechou. Pô, caramba, Qual que é a sua escala? legal, mano. Rogério Ceni. Rogério Ceni, Tele Santana, Raí. E eu não perguntei do Tele, né? Eu não perguntei do Tele. Verdade, o Tele poderia estar no meio dessa história toda. Não, tríade é essa daí, meu. Rogério Ceni, Tele Santana e Raí. Nossa senhora. E você não narrou... Você não chegou a pegar, narrar com o Rogério Ceni, já era treinador, já. Narrei gols do Rogério na Web Rádio São Paulo Digital. Rádio. Então narrei. Isso aumenta, né, o valor afetivo. Pô, pra caramba. Com o Raí apenas eu só não narrei o centésimo gol dele não narrei. A despedida narrei, mas o 100º não. O Raí você não chegou a narrar? Raí também não. Boa. Só assisti mesmo. Assisti muito. Qual que é o seu sonho como narrador de Energia em Campo? Qual seria o jogo perfeito que você gostaria de narrar e qual seria a situação perfeita dentro desse jogo? Caramba, pra encerrar. Pô. Um São Paulo campeão da Taça Libertadores da América, mano. Em cima de quem? Em cima de vocês, mano. Em cima de tá você, falando, Corinthians, nas penalidades. Putz, nas penalidades ainda, caramba. Ou um São Paulo, ou uma final de Libertadores, São Paulo e Boca Juniors. Eu prefiro. Me dói menos que em cima da gente nos pênaltis. Cara, essa seria... Tipo com uma volta do Jandrei? Meu Deus. Fechando. Meu Deus do céu. E eu não sei o que é mais difícil, se é o São Paulo se classificar pra final ou o Corinthians se classificar pra uma final. Né? Desculpa, repete, gente. Eu falei, não sei o que é mais difícil.
o Corinthians ou São Paulo se classificar para uma final de Libertadores, né? É um cenário difícil. Hoje em dia, meu Deus do céu. Temos um Corinthians da Libertadores esse ano. E temos... Um São Paulo em Sul-Americana. Então não vai acontecer esse não, ano. Esse ano não. Mas teria que o Corinthians ganhar uma Copa do Brasil e vocês ganharem uma Copa. Ou no Brasileiro todo mundo entrar no G4 para que no ano Exato. que vem isso pudesse acontecer, né? E essa é a possibilidade. Então, esse seria o jogo perfeito, seu cenário ideal. Um Corinthians e São Paulo ou um Corinthians e Boca na final, campeão nos pênaltis. Pô, sensacional que a Rádio Energia 97 me dê mais a oportunidade de permanecer aí por mais uns 10 anos, porque acho que vai ser bem nessa época que isso pode acontecer, viu? Mas daqui uns 8, 10 anos, viu, bicho? Eu jamais poderia falar em nome da rádio, por mais que eu esteja lá há muito tempo. Mas eu posso te garantir que o perfil que você tem de profissional costuma ficar muito tempo na rádio. A rádio costuma valorizar e abraçar. Porque a rádio valoriza além do talento que você tem de mais não lhe falta. A rádio valoriza muito o perfil pessoal da pessoa e quando isso grita que a pessoa é do bem, a rádio abraça de verdade. Pô, legal, Navarro, sensacional. muito obrigado, Pô, eu mano. que agradeço. Você é louco, da hora demais. Cara, episódio Porra, legal pra caramba. Você ficou até aqui, Show. agora tá aqui, pô, caramba, acabou. Então ajuda o Torcida Podcast. Inscreva-se no canal, isso é muito importante. Sim. Curta a transmissão, comente. Vai lá, eu quero saber seu comentário sobre o esse ou aquele do Navarro, que eu achei bem interessante. Porra, vai Tá ter bom? hate também, lógico. Vai que rende também, é lógico. Muito obrigado. A gente volta semana que vem, a gente tá subindo episódios toda sexta-feira. Vamos seguir nesse padrão, né não, Cauã? Hoje não precisei recorrer a você tecnicamente, mas suas participações foram pontuais. Siga com o microfone. Você conquistou esse posto, como disse aqui da última vez, o nosso último convidado, que eu tô tentando lembrar quem é e só não quero dar mancada. Quem que foi o cara que falou que eu trouxe um convidado que falou, não, você conquistou esse posto. Eu falei, caraca, moleque. Tô tentando lembrar, você lembra quem? O Marco Brito do Entrando na Mente, um podcast. Palmeirense veio aqui, ele falou, você conquistou esse posto? Eu falei, deve ter conquistado, você tá me dando essa... Ele foi pontual, é verdade. Que legal, hein? Conquistou. É isso. Aliás, você que quer ter um podcast, REC03, tá? Procura REC03 nas redes sociais, REC03 Estúdios, procurem, façam um orçamento e fiquem ligados aqui no Torcida Podcast. Eu já escolhi, inclusive, gravações de piloto na faixa, de graça, pra quem é seguidor e pra quem é inscrito e acompanha o Torcida Podcast. Então fica ligado aqui, segue os caras, de repente amanhã ou depois você precisa de um trampo desse tipo, um podcast ou algo ligado ao audiovisual, eles estão prontos pra te atender e pra dar suporte pra você. Valeu, muito obrigado, até a próxima, tchau.